Abrir a sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito possa tocar a nossa vida, possa encher a nossa alma. Chegamos aqui essa manhã, Senhor, queremos ter um encontro com o Senhor. Queremos ouvir a sua voz, Senhor. Tantos filhos seus diferentes estão aqui. Quem sabe existe algum, Senhor, que pela primeira vez estão num culto como esse. O Senhor os trouxe, o Senhor nos trouxe. Por isso, Senhor, queremos estar expostos à luz da sua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus 11. Mateus 11, do verso 2 em diante. E aqui diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar a ele: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não perde a sua fé em mim. João Batista era um homem muito especial. Ele era primo de Jesus. João Batista não só era primo de Jesus, mas na Bíblia estava profetizado a respeito dele. Isaías havia dito que João Batista ia nascer para preparar o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Será que João Batista poderia negar o propósito para o qual ele veio a esse mundo? Podia negar a sua missão? Sim ou não? Sim ou não? Eu só ouvi poucos respondendo. E quando eu pergunto, eu gosto de ouvir a resposta. Sim ou não? Eu sei que você está numa confusão danada, né? Porque tem gente dizendo sim, gente dizendo não. E quando eu vou perguntando mais vezes, a resposta vai mudando. Né? Vou perguntar a última vez, sim ou não? João Batista poderia negar sim. Porque Deus dá liberdade para todos nós. Mesmo estando profetizado sobre ele, mesmo tendo vindo ele ao mundo por causa de um propósito especial, ele poderia ter negado sim a sua missão. Você se lembra de Sansão, por exemplo? Sansão, ele nasceu para um propósito especial, nasceu com dons especiais de Deus, e de repente no meio do caminho ele mudou todo o seu propósito, mudou aquilo para o que ele tinha vindo fazer. Então João Batista era exatamente igual a você e a mim. E essa é a primeira coisa sobre João Batista que é estarrecedora. Porque se estava profetizado que João Batista era a voz do que clama no deserto, e que ele tinha vindo a esse mundo para preparar o caminho do Senhor, você e eu não somos diferentes dele. Porque está profetizado ali na Bíblia que no fim dos tempos um povo iria preparar o caminho para a segunda volta do Senhor, e ia se deixar sob a luz do Espírito, para que o Espírito pudesse imbuí-los de poder para pregar o Evangelho. E quem é esse povo? São aqueles que ouvem o chamado do Senhor, aceitam o convite dele e se colocam à sua disposição. É você que tem ouvido o chamado do Senhor? É você que chegou aqui nesse culto hoje? Sou eu, somos nós. Está profetizado a respeito de nós. E do mesmo jeito que João Batista, nós também temos uma missão, e nós podemos ou aceitar a missão que Jesus nos deu, ou podemos simplesmente negá-la e dizer: Senhor, essa missão é difícil demais para mim, eu não quero essa missão, eu quero uma outra vida diferente para mim. Existe uma frase que diz assim: você é insubstituível. Isso é verdade ou é mentira?
Quando eu pergunto, eu gosto de resposta. Lembra assim? Ricardo, você preparou o mais difícil para mim. Verdade ou mentira? Ela é verdade e é mentira. Esse é o problema. Ela é verdade no sentido de que Jesus teria vindo a esse mundo para morrer por uma única pessoa. E ele diz: vocês são meus filhos, eu sou o pai de vocês. E sabe, do mesmo jeito que uma mãe e um pai, quando morre um filho, ela não diz: não tem problema, morreu esse, vamos ter outro para ficar no lugar dele, a gente esquece esse. Pai e mãe não dizem isso. Se uma mãe tem 10 filhos e morre uma, ela diz: não tem problema, a gente ainda ficou com 9, tá bom demais, é filho demais. E Jesus diz: filho, você para mim é único como um filho. Você é insubstituível. E se nesse mundo inteiro, se nesses 6.000 anos de existência da história do mundo, só você tivesse escolhido se salvar, se tivesse escolhido se apegar a mim, mesmo assim eu teria vindo morrer só por sua causa. Mas você é insubstituível, é mentira quando se trata de liderança cristã. Como líderes, nós não somos insubstituíveis. E cada um de nós que somos chamados para o Evangelho e para essa missão de pregar o Evangelho ao mundo, cada um de nós que sentimos o chamado do Espírito e que em algum momento da nossa vida aceitamos o chamado, somos líderes. E como líderes, não somos insubstituíveis. Se você não quiser fazer a obra que Deus deu para você, outro fará no seu lugar. E como pastores, e como anciãos, e como líderes de igreja, no momento em que a gente começa a pensar que é insubstituível, a igreja precisa de mim, porque só eu faço essa obra. Nesse momento, eu começo a me tornar dispensável, desnecessário, porque Deus não pode fazer a obra em alguém que já tem planos diferentes do de Deus. Sabe quando Moisés morreu, tinha um Josué para levar o povo para a terra prometida. Quando Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo, o poderoso Elias, tinha um Eliseu para continuar aqui com porção dobrada do poder do Espírito de Elias, o Espírito de Deus, porção dobrada. Você e eu, como líderes, não somos insubstituíveis. Deus, se você não faz a missão, tem outro para fazer no seu lugar, que pode ser usado no seu lugar. João Batista aceitou a missão dele. João Batista, segundo Jesus, é o maior profeta de todos os que já existiram. E sabe quantos milagres João Batista já fez? Sabe quantos? Nenhum. Tem um texto aqui na minha Bíblia, marcadinho, diz assim: João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou sobre Jesus é verdade. Mas Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas, de todos os homens. O mundo hoje julga as pessoas pelos milagres, né? Mas para Jesus o maior de todos os profetas é aquele que não fez nenhum milagre. O milagre de João Batista era levar a mensagem às pessoas, o coração de pedra delas se transformar em carne e ele batizar essas pessoas. João Batista era um homem que tinha o poder da pregação, porque o poder dele não estava nas palavras, mas na vida que ele vivia. Queridos, de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler a sua vida e a minha. Você e eu somos a Bíblia que o mundo está lendo. A nossa vida prega muito mais alto do que as palavras que nós falamos, os cartazes que fazemos, os programas de televisão que podemos colocar no ar, os de rádio. A nossa vida fala muito mais alto. João Batista vivia aquilo que ele pregava, e essa vida de João Batista dava a ele o poder da pregação da palavra. João Batista, um dia pregando no deserto, recebeu a visita de Jesus. Aliás, João Batista pregava no deserto. Veja só, quando eu quero pregar, eu venho para um auditório igual a esse. O frio está lá fora e aqui dentro está quentinho.